rolando no STF a aprovação ou a refutação do marco temporal, né? E eu peço desde já que vocês acompanhem as movimentações, contribuam de alguma forma, se puderem, chegar no acampamento também para somar com os parentes, seria muito bom, né? E hoje, particularmente, né, além de ontem, mais uma vez, o julgamento do marco temporal foi adiado, então estamos novamente nesse jogo de roleta russa, né? Com as nossas vidas e os nossos territórios. Enfim, para além disso, eu estou muito feliz de estar discutindo hoje território com um mestre que eu admiro muito e tem me inspirado muito. E é um prazer estar com o senhor, Nego Bispo. Eu não tenho nem palavras para descrever esse encontro que tem sido hoje, assim. E desde já, eu gostaria que tu se apresentasse também e iniciasse sua fala. E durante a tua fala, eu vou colocando algumas pontuações, assim, como intercalando com as perguntas do chat. Para me descrever, né, que é algo muito importante a se fazer, eu sou uma pessoa indígena, eu tenho uma pele escura, eu tô com um óculos marrom quadrado, eu tenho algumas pinturas no rosto, na cor Caralho, preta e vermelha. olha que incrível. Na real, não é uma pessoa quilombola, é uma pessoa indígena, velho. Eu estou com um cocar de palha nos meus ombros e atrás de mim há uma parede branca e um cartaz escrito Democracia demarcar todas as terras indígenas. É isso. Então, vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Bom, eu sou Antônio Bispo dos Santos, sou conhecido como Nego Bispo. Nasci no Vale do Rio Berlengas, no estado do Piauí. Na verdade, no Quilombo Piquezeiro, onde fica o estado do Piauí. Eu estou com uma camisa vermelha, estou usando a barba branca, bastante alongada, cabelo branca e uma porta de madeira. Só um momentinho que está passando aqui um carro de som, eu vou deixar passar primeiro. Pronto, melhorou a situação. Então, desde que eu me entendi por gente, vendo essa grande confusão. A sociedade eurocristã monoteísta, que existe de forma desconectada da natureza, dos cosmos, e aí, naquilo onde esse povo devia ser parte, eles se sentem donos. Eles se sentem donos não só da terra, eles se sentem donos de tudo que existe para além deles. Agora mesmo eles estão disputando Marte, estão disputando vários espaços e querendo se tornar dono. Tem um som aqui perto. Está atrapalhando? Parece que está, né? Só um momento. Pronto. Tá passando, tá passando. É isso, é esse povo. Isso são os cristãos monoteístas. Eles são assim. Eles se sentem donos de tudo.
eles se sentem, inclusive, no direito de usar som dessa altura em um carro onde eles estão dentro. Mas, enfim, é que aqui fica um pouco próximo da pista, mas é sempre onde eu faço as lives direto. E só nesse momento teve esse incidente, mas já foram, não vou voltar. Então, como eu estava falando, esse povo se sente dono de tudo que existe para além dele. Se sente dono da terra, das matas, se sente dono do céu, do sol, do vento, se sente dono de tudo. E foi assim que, a partir de 1457, um Papa, Nicolau V, escreveu uma bula dizendo que esse povo euro-cristão poderiam invadir, humilhar, subjugar, submeter à escravidão perpétua todos os principados e condados onde os povos fossem pagãos. Ora, quem era pagão em 1457? Quem não era cristão. E quem não era cristão? Os povos diversos que viviam em África e os povos diversos que viviam nesse lugar que eles convencionaram chamar América. Daí eles se sentiram no direito de invadir, subjugar, humilhar e submeter à escravidão. Pois bem, ao chegar em África, eles colocaram o nome no lugar, colocaram o nome nas pessoas, ignoraram os nomes que já existiam, disseram que aqueles modos de vida eram modo de vida selvagem, modo de vidas não humanos, como se humano fosse ser uma grande coisa, enfim. E fizeram a mesma coisa quando chegaram aqui com os povos originários, com os povos indígenas. Pois bem, o que eles não esperavam é que, para além das vontades dele, tem uma vontade universal, uma vontade de muitas vidas, de muitas vivências, de muitos seres. E logo, ao chegar nesse lugar que eles chamaram de América, e trazendo para cá os africanos, houve a primeira grande confluência entre povos de línguas diferentes, mas de cosmovisão próxima, parecida, de cosmovisões politeístas. Então, o povo que eles chamavam pagãos eram os povos de cosmovisão politeísta. E daí, comunicando pela linguagem dos cosmos, comunicando pelo vento, pelas matas, pelas águas, pelos astros, os povos africanos, que eu gosto de chamar de afro-confluente, logo confluenciaram com os povos originários desse lugar, os chamados povos indígenas. E aí criou-se um grande movimento cosmológico, né, de confluências e transfluência, de encontros, avanços, novos encontros, avanços, novos encontros. E até que chegamos aos dias atuais. Por que eu estou fazendo essas observações? É para dizer que, para nós, o território não é só terra. É a terra e todos os elementos da natureza. Então, regularizando ou não regularizando um espaço físico, geográfico, nós vamos continuar vivendo. Com mais ou com menos dificuldade. Mas, embora não regularize a terra, nós vamos continuar morando nela de um jeito ou de outro. Nós vamos continuar vivendo nela de um jeito ou de outro. Nós vamos continuar dialogando com o sol e as massas de um jeito ou de outro. Então, é dizer que, quando eu nasci, nós éramos contra regularizar a terra, porque a nossa relação com a terra não é de regularização, é de cultivo. A terra, ela convive com nós e nós convivemos com ela de uma forma integrada, compartilhando, confluenciando. E não só a terra, as matas, as águas, todos os elementos da natureza. Então, é dizer que a gente precisa aprofundar esse debate, mas é dizer que ninguém planta na escritura, ninguém planta no documento da terra, ninguém colhe frutos nas escrituras, ninguém colhe fruto nos documentos da terra. Então, na verdade, no livro Colonização Quilombos, Modos e Significações, em 2015, nós escrevemos isso. Nós dissemos que
nós confluenciamos no primeiro encontro entre africanos e povos originários nesse lugar, nós compusemos a nossa trajetória de forma próxima, porém paralela, e transfluenciamos todos os processos de violência e tentativa de escravidão, transfluenciamos todos os processos de tentativa de etnocídio e confluenciamos de novo dentro da Constituição Federal de 1988. Nessa Constituição, tanto nós, quilombolas, como os povos indígenas, saímos da condição de selvagens ou de organizações criminosas para a condição de povos de direito. Só que a Constituição não é um território, não é nosso lugar. A Constituição é um obstáculo. As leis não são feitas para nos garantir direitos, as leis são feitas para nos proibir. Então, eu digo, em 2015, que nós precisamos transfluir a Constituição e confluir de novo no nosso território. E agora, não só nos nossos territórios físico-geográficos, mas nos nossos territórios cosmológicos. E é isso que está acontecendo nesse momento. Já faz um bom tempo que eu encontro nas lives, nos debates presenciais, com pessoas indígenas. E isso me deixa muito festivo, muito festivo. Cada vez que eu vou para uma fala com uma pessoa representante dos povos originários, dos povos indígenas, eu me sinto energizado. Porque essa é uma confluência muito ampla. São duas trajetórias poderosas, cosmológicas. Então, é dizer que, nesse momento, a minha alegria é sem medida, e eu fiz aqui essa apresentação, mas como eu gosto mesmo é do diálogo, eu me coloco agora à disposição de quem quiser fazer alguns questionamentos ou algumas contribuições, enfim, estou disposto agora a participar do diálogo. É sempre muito bom te ouvir, Nego Bispo. E eu estou muito feliz também de estar aqui contigo, trocando em confluência contigo, né? Tu fala muito de confluências e sobre os encontros, né, entre pessoas negras e pessoas indígenas. E aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos um exemplo muito forte disso, né? Enfim, entre inúmeros outros exemplos, mas o Quilombo do Catucá, né, que é um quilombo que se estende desde a Mata Norte até a capital do Recife, e foi um quilombo, né, e é um quilombo que confluíram esses povos, né, que agruparam esses povos e que a partir dessa confluência houve uma resistência, né, e houve momentos de resistência e de permanência nesses territórios que até hoje se reverberam em nossa espiritualidade, em nossos corpos, em nossas cosmologias, né? E aí eu queria te ouvir falar um pouco mais, por que tu utiliza a palavra confluência, né? Isso. Porque é importante para você pontuar a confluência e não o encontro, por exemplo, ou a confluência e não a coincidência, né? Que é um outro termo que tu utiliza muito. Daí eu queria te ouvir discutir mais isso. Assim. Então, quando eu completei 10 anos de idade, um dos meus mestres, né, tio Norberto, pediu permissão à minha mãe para me ensinar algumas coisas. Inclusive, fazer roça. E aí, eu, aprendendo com o tio Norberto, ele me botou para dialogar com os animais. E o tio Norberto era uma dessas pessoas necessárias, muito necessárias. Por exemplo, ele tinha cavalos, mas andava de pé. E o pessoal dizia, mas Norberto, como é que você tem cavalo e você anda de pé longas distâncias? Ele disse, olha, o cavalo não é obrigado a trabalhar para ninguém.
A comida dele está aí, farta. E o cavalo não anda montado em ninguém. Por que eu tenho que andar montado nele? A não ser quando eu não aguentar mais sozinho, que eu sou mais fraco do que o cavalo, tenho que reconhecer isso, aí eu posso até estar pedindo um favor para ele. E assim foi. Quando ele ficou bem velho, as pernas já não aguentavam tanto. E aí era maravilhoso ver ele falando com o cavalo. Sabe, a humildade dele. Às vezes ele chorava, né? Dizendo para o cavalo, olha, meu amigo, a gente é amigo, a gente viveu junto o tempo inteiro, mas você é mais forte do que eu, por favor, sabe? Me ajude, me leve para lugar tal. Daí ele montava, né? E assim com os bois, quando a gente arava a terra por produção, queria ganhar um pouco mais, e aí a gente às vezes queria ceder e dizer, opa, os bois não precisam trabalhar para comer, da mesma forma que ele dava com o cavalo com o boi. Até aí tudo bem. O grande problema é que, mesmo assim, a gente adestrava os animais. De qualquer maneira, a gente ainda adestrava. E aí, eu aprendi a botar nome nos cavalos, botar nome nos bois. Todo adestrador faz isso. Então, quando eu chego na escola, que vou ter contato com a linguagem escritural, que eu vou vendo essa história da colonização, da relação entre os colonialistas e nós, eu fui vendo que eles gostam de botar nome em nós. Que os nossos nomes não são os nomes que nós nos autodenominamos. Aí eu fui fazendo uma comparação entre essa história do adestramento e o colonialismo, a colonização. Daí, quando nós escrevemos o livro, aí nós pensamos o seguinte, tanto é que o nosso livro tem um capítulo chamado de Guerra das Denominações. Nós pensamos o seguinte, se os colonialistas gostam de botar nome, eu que fui um adestrador, eu também sei botar nome. Então, eu vou autodenominar algumas coisas no sentido de me fortalecer. Aí eu vi ele sempre falando coincidência. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Quando você fala coincidência, você está negando a origem dos fatos, a origem das coisas. Você está dizendo que as coisas aconteceram por acaso, você está escondendo a motivação. Ou seja, você vai dizer que as coisas aconteceram por um milagre. Sim, mas quem fez o milagre? Daí eu falei, opa, eu tenho que perguntar a outras vidas como é que isso funciona. E aí eu fui perguntar às águas. Aí eu vi que as águas, elas se movimentam seguindo os acidentes geográficos, e aí elas se encontram e desencontram, mas se encontram porque elas fluíram numa região que tem uma declividade ou uma inclinação que vai para rumos parecidos. Aí eu fui vendo que quando dois rios se encontram, a partir desse encontro eles seguem junto. E o maravilhoso de tudo isso é que os rios não deixam de ser rio ao confluir. É o contrário, quando os rios confluem, eles passam a ser rios mais fortes. E aí eu fui vendo esse movimento da água. Aí eu fui comparando esse movimento das águas com o movimento dos africanos chegando aqui e o encontro entre os africanos e os povos indígenas. Aí eu fui tentando compreender isso. Aí eu fui vendo assim, caramba, como pode os africanos falando línguas diferentes, vivendo em território diferente, chegam aqui e não entram em guerra com os indígenas? Ao contrário, se entendem mesmo falando língua diferente e passam a conviver e compartilhar saberes e tudo, numa coisa mais maravilhosa do mundo. Embora os colonialistas tentem nos botar para brigar uns com os outros, a gente nunca brigou de forma assim tão massiva. Tem atrito, porque tem nas famílias, mas eles dizem assim, os povos indígenas e os povos africanos, aqui nesse lugar chamado Brasil, vivem uma harmonia maravilhosa. Aí eu fui pensar, e por quê? Aí eu fui ver que tem uma coisa que nos une, que são as nossas cosmovisões. Como nós somos cosmovisão politeísta, a gente pensa de forma circular. Tanto é que a capoeira é rodando, o samba é rodando, o reggae é rodando, até os cabelos do povo afro são rodando quando cresce. E os povos indígenas também fazem tudo rodando, as ocas são redondas, as cantinhas. Aí, caramba, as roças não são quadradas. Aí eu fui vendo que foi a partir dessa movimentação que nós fomos nos entendendo por várias linguagens. E aí
eu escrevi no nosso livro algumas palavras que as academias chamam de conceito, mas eu chamo de palavras germinantes. Por que eu chamo de palavras germinantes? Porque eu te confesso que quando eu escrevi biointeração, eu escrevi para confrontar esse tal do desenvolvimento sustentável. Então, eu não vou chamar nada de desenvolvimento sustentável, eu vou chamar de biointeração. Quando eu escrevi saber orgânico, foi para confrontar o saber acadêmico. Eu chamei o saber acadêmico de saber sintético e o nosso saber de saber orgânico. E aí tem o povo nosso, não, nosso saber também é assim, nosso saber é um monte de coisa, mas nosso saber é um saber orgânico. E é o que nós quisermos dizer que ele é. O nosso saber só não é o que os colonialistas disseram que é. Quando os colonialistas digam que nosso saber é empírico, eu digo que não é empírico, eu digo que é orgânico. Ele diz que é popular, eu não digo que é popular, é saber quilombola, é saber indígena, mas não é saber popular. É saber indígena, é saber quilombola, é saber ribeirinho, é saber quebradeira de coco, é saber, enfim. São vários nomes que nós podemos botar no saber, mas é nós que temos que botar o nome. E quando eu escrevi confluência, foi para confrontar mesmo com a coincidência. Mas o que aconteceu? E para a nossa festividade? Biointeração não foi uma palavra que germinou tanto assim. Germinou, muita gente fala biointeração, mas saber orgânico, esse sim, germinou, impactou. Hoje tem muita gente dizendo saber orgânico, mais do que o que dizia em 2015, vamos dizer assim. Agora, a confluência foi uma coisa a ser medida. A confluência, como gosto de dizer, eu não vou dizer confluiu, a confluência confluiu, é melhor dizer isso. Transfluiu, confluiu, transfluiu, confluiu. Então, tudo hoje, nas nossas conversas, é confluência. Então, confluência passou a ser uma energia, sabe, que move as nossas vidas. Eu estou achando isso muito bacana. Então, na verdade, eu nunca pensei que confluência ia ganhar, sabe, essa dimensão que ganhou. Eu pensei que a biointeração é que ia ser a palavra germinante, sabe, dos nossos dias. Mas foi a confluência. Então, é isso. Então, aí, o que é confluência nos diz? A confluência nos diz que nem tudo que se ajunta se mistura e nem tudo que se mistura se ajunta. A confluência nos diz que um rio não deixa de ser rio por confluir com outro rio. Então, a confluência nos ensina a não ser mesquinho. E a confluência nos diz que dá para a gente ser a gente junto com o outro, ser o outro junto com a gente, e ser a gente também sozinho, e ser a gente em multidão. É um pouco isso. É complexo, mas eu acho fantástico porque andou. A confluência germinou e está frutificando, está nascendo de novo, enfim, está andando. Excelente, excelente. Muito obrigado. Sobre essas confluências, né, que tu fala muito sobre confluir, mas não desaparecer, né? É muito pelo contrário, se tornar mais forte. E aí eu trago aqui dois exemplos gerais, assim, que é do quilombo indígena, né, que existe aqui em Pernambuco, que eles se autodenominam quilombo indígena, e existe as aldeias que são frutos também dessas confluências, né? Então, é muito importante a gente perceber que o quilombo e a aldeia, a gente perceber esses dois lugares circulares, né? Enquanto encontros, e não enquanto lugares separados, né? Braços de rios separados. E é isso que nos faz sermos quem somos, né? Sobre biointeração, eu retomo um pouco que tu falasse antes, né? Sobre o sentido de humanidade, né? Expressa e projetada em nós, assim. Citando um pouco Ailton Krenak, né? Ele denomina pessoas indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc., povos tradicionais, enquanto uma subhumanidade, né? Enquanto esse lugar de quase não humano. E aí tu fala, não, a gente não é humano. Eu não sou humano, né? Eu sou essa pessoa que não conflui
com a humanidade, porque a humanidade seria esse projeto colonial, até mesmo para para delimitar quem nós somos e nos separar, né? Ou afastar dessa biointeração, né? Ou essa confluência com a natureza que não se separa da gente, né? O cavalo, que também é nosso parente, a água, que também é nosso parente, a terra, que também é nossa parente, é a nossa mãe, né? E, enfim, eu queria que tu discutisse um pouco essa relação, né? Entre humanidade e não humanidade. O porquê de questionar, né? Esses locais de humanidade e de todas essas projeções coloniais que se perpetuam na gente, né? Um outro ponto que é muito importante colocar aqui, é muito presente na tua fala, é a relação entre centro e periferia, né? Como está na periferia se a gente não faz parte desse centro, né? Como, como é, como é contraditório abrigar essa esse território inventado que é a periferia, né? Então, enfim, eu trago esse outro termo porque faz muita relação com essa relação, né, entre humanidade e não humanidade, principalmente porque os não humanos seriam esses povos tradicionais, esses povos da terra, né? E que estariam, consequentemente, em uma certa periferia do desenvolvimento, como tu chama, né? Então, a humanidade é uma criação bíblica. A humanidade existe a partir da Bíblia e em função da Bíblia. E daí, esses seres que se dizem humanos, eles se autoclassificam, eles se auto-reconhecem como vidas superiores, vidas supremas, como os únicos filhos da criação. Então, nós não seríamos filhos da criação, nós seríamos uma aparição estranha. Seria isso. Só que, na verdade, eles não são filhos da criação, eles são filhos da maldição, segundo eles mesmos disseram. Porque quando eles dizem lá em Gênesis, na Bíblia, que a terra é maldita por causa do pecado de Adão e Eva, ora, se o Deus deles amaldiçoou a terra, então aquilo que é gerado pela terra, para eles, não tem sentido. Aí eles acham que são gerados por um Deus que está acima da terra, fora da terra, desconectado, e ele também, para se aproximar desse Deus, vão cada vez mais se desconectando. Então, como a terra é maldita, eles esperam uma salvação fora da terra. E uma salvação só para eles. Então, só eles são filhos de Deus. As plantas não são, os outros animais não são, enfim. Estranho isso, mas eles fizeram essa separação. E daí, para identificar quem são o povo de Deus, aí eles se autodenominaram humanidade. Aí, todas as outras vidas que não são humanidade não tem nada a ver com Deus, não tem alma, não tem sentimento, enfim. Bom, nesse sentido, como nós não somos capazes de viver desconectados, nós só vivemos envolvidos não só com a Terra, mas com todos os elementos, tá? Então, nós não somos humanos. Nós somos seres cosmológicos como os demais seres. Nós somos componente do reino animal como todos os outros animais. Nós somos componente do reino vegetal como todos os outros vegetais. Eu acho estranho que eu não observo, por exemplo, os animais ditos mamíferos têm leite, mas os vegetais não mamíferos, na leitura dos humanos, têm leite também, né? Praticamente todas as palmeiras dão leite, quase todo, o babaçu dá leite, né? O coco baiano, o coco da praia dá leite,
o tucum dá leite. Sim, quase todas as palmeiras dão leite, mas a soja também dá leite, né? As amêndoas também dão leite. Ora, se os mamíferos têm leite, mas se os vegetais também têm leite, logo tem uma relação muito próxima, um parentesco muito próximo entre os vegetais e os animais. Aí eu não entendo. Se tem água nos nossos corpos, tem água nos vegetais, tem água nos corpos de todos os animais, tem água nas pedras, tem água na terra. Então, aí vamos voltar de novo para a confluência. A água faz essa grande confluência entre todos os seres. Então, os únicos seres, por exemplo, que adoecem de doenças crônicas, letais, como tipo o coronavírus, são os seres ditos humanos. Os outros seres não humanos são imunes. Engraçado, né? E quando começou a pandemia, por exemplo, alardearam em todos os meios de comunicação que quem mais ia morrer do Covid-19 eram os quilombolas e os indígenas, que nós quilombolas e nós indígenas íamos morrer porque nós somos fragilizados, nós não teríamos acesso à ciência, nós não teríamos acesso a vários mecanismos que os humanos privilegiados, que os humanos civilizados, os humanos formados, educados, têm direito. Eu não sei como é que você está vendo isso, mas aqui, para nós, a gente está começando a avançar nesse debate. Foi onde menos morreu gente do Covid, foi nos quilombos, nas aldeias. Nos quilombos, aqui onde fica o estado do Piauí, olha, é raro os casos de morte de pessoas por Covid. Pois tudo bem. Aí você pode até dizer que as pessoas morreram e não foram testadas. Pois eu vou chamar a atenção para um outro dado. Nós não temos muitos casos graves de Covid. Poucas pessoas morreram durante esse período de todo e qualquer tipo de doença, não morreu tanta gente assim nos quilombos, e nem teve doenças graves também nos quilombos. Nós temos quilombo com 0 casos de Covid comprovado. Logo, isso pode dizer que essa nossa confluência com as outras vidas, que esse nosso ser, como diga Ailton Krenak, sub-humano, aí eu vou dizer mesmo, desde-humano, não humano, desde-humano não, não humano, esse nosso jeito de ser não humano, não desconectado, pode ter nos fortalecido nesse período. Eu até gostaria de saber de você, como é que vocês estão vendo aí em Pernambuco, se teve muitas mortes nas aldeias ou se teve muitos sintomas graves, porque aqui, tudo bem, repito, você pode dizer, mas a aldeia morreu e não fez o teste, mas aqui não teve sintomas graves na nossa comunidade e nem nas comunidades que eu conheço. E gostaria de saber de você, como é que você vê isso aí em Pernambuco? Então, aqui a gente tem um número enorme de comunidades indígenas, né? E assim como comunidades quilombolas também. E algo que foi muito marcante nesses 2 anos, né? Nesses 2 anos de pandemia já, é que a gente criou nossos próprios métodos de reparação para não para a pandemia não se alastrar dentro das comunidades, né? Então a gente fez a nossa própria barreira sanitária, a gente criou nossos próprios rituais de cura e de prevenção também. E é muito importante tu fala isso, né? Essa relação onde os não humanos são imunes a algumas doenças, né? Enfim, Covid, por exemplo, porque é muito questionado hoje em dia o papel da ciência nas comunidades tradicionais, né? E a gente, nós pessoas indígenas, falamos que a ciência não é só a ciência do homem branco, né? Mas a ciência espiritual, a ciência que o coqueiro nos ensina, a ciência que o mar nos ensina, a ciência que a terra nos ensina. Então, entender que a ciência é importante é entender também que não há apenas uma ciência, né? Há a ciência dos povos quilombolas que, que não deixam o Covid afetar de modo grave
às pessoas da comunidade, às ciências indígenas, de medicamentos e de rituais que nos fazem sermos mais resistentes a essa doença, né? Então, é importante levar em consideração os diversos e múltiplos pluriversos da ciência, né? Pensando que também a palavra universo unifica, né? Deixa mono algo que pode ser pluri. E já pegando esse gancho, né? Tu não fala muito sobre monoculturas de pensamento também, né? Enfim, eu vi algumas entrevistas tuas, algumas falas, e tu fala que a gente deve combater essa monocultura de pensamento, né? Porque é uma monocultura eurocristã monoteísta, né? E o monoteísta já diz muito disso, assim. Já diz desse único Salvador, e esse único Salvador que, além de tudo, é extraterrestre, né? Ele não tem compromisso com a Terra, ele não tem compromisso com a natureza que aqui habita, né? Mesmo supostamente ele sendo esse criador. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade de entendermos que precisamos ser pluri, né? Sermos corpo, mas também sermos pedra e também sermos água e para além de ser, né? Reconhecer esses elementos em nós, assim. Então, Mãe Joana, uma das minhas grandes mestres também, ela começou a me levar para a roça quando eu comecei a andar. Comecei a andar, comecei a falar. E aí, por que ela me levava para a roça? Para ouvir os pássaros cantar, e ela dizia, né, o que na compreensão dela significava a cantiga de cada pássaro. E cada pássaro tem várias cantigas. E cada cantiga ele faz em um momento. Mãe Joana tinha uma cena que até hoje, sabe, me deixa emocionado. Por exemplo, a gente ia para a roça para ver as plantas chiarem, principalmente o arroz, para ver o arroz chiar. A gente ficava sentado na porteira, aguardando passar o vento para balançar as palhas do arroz, e uma palha batia na outra palha, e a gente ficava ouvindo aquela música. Tipo, 1, 2 horas, enquanto o sol não estava muito quente, enquanto estava ventando, ou pela manhã ou final da tarde. Então, a Joana me dizia como as plantas se comportavam, as plantas que ela conhecia, as plantas com as quais ela se relacionava, e ia dizendo a importância de você não quebrar aquele galho, de não cortar aquela planta. Você viu uma planta, às vezes caía uma palha da palmeira em cima de uma planta menor, onde eu nasci também tinha babaçu, e aí ela dizia, tira aquela palha dali, coloque ela entre as plantas para ela se decompor e virar adubo, mas tira ela de cima das plantas porque ela está pesando demais para aquelas plantas, enfim. E assim a gente foi crescendo e foi compartilhando a vida com essas outras vidas. E aí a gente foi compartilhando os saberes. Então, essa maneira que a sociedade eurocristã monoteísta tem de achar que saber é só aquilo que a humanidade compreende, saber que só a humanidade sabe e que os outros animais não sabem, não têm inteligência, isso é um equívoco. Então, a mãe Joana dizia, a gente tem que aprender de tudo e usar do que for necessário. Eu estou dizendo mãe Joana porque é a minha avó, mas todo mundo teve uma mãe Joana na sua vida, todo mundo teve um tio Norberto na sua vida. Agora, tem pessoas que escutaram e tem pessoas que não escutaram, né? Tem pessoas que não tiveram a paciência necessária de ouvir a sua geração avó, né? Então, o que eu estou chamando de mãe Joana é a minha geração avó. Em vários momentos eu digo geração avó, mas mãe Joana é porque a minha avó mesmo era mais próxima.
Então, foi nessas relações que eu fui aprendendo que existem muitos saberes e que todos os saberes são necessários. Aquele que não é necessário hoje pode ser necessário amanhã. E foi aí que eu fui aprendendo que a gente deve ouvir a todos os viventes que estão próximos da gente e que se permite serem ouvidos, ou que querem ser ouvidos, e que querem também nos ouvir. Então, o saber, na verdade, é um grande compartilhamento de entendimento, é uma grande comunicação. Ninguém sabe nada sozinho. Agora, nós temos pessoas que vivem mais nas fronteiras. Nós temos pessoas que, eu não sei dizer por que razão, não só as pessoas, mas as outras vidas transformam essa pessoa num grande confluente. Mas, olhando para as águas, eu compreendo. Por exemplo, o Rio São Francisco não seria o São Francisco sem os confluentes. Se não tivesse os rios menores, o Rio Grande não existe sem acontecer os rios menores. Então, muitas vezes eu vejo uma pessoa assim, nego bispo, eu sou seu fã. Fala, não diga fã, não, diga confluente. Diga que nós somos confluentes, que é melhor para mim, porque aí eu me sinto parte, sabe, de você também. Esse negócio de ser fã é coisa do colonialista. Eu sou seu fã, eu me sinto parte de você, mas se você se sente meu ídolo, você não vai se sentir parte de mim. Então, se eu sou seu confluente e você é meu confluente, aí sim, nós somos partes. Aí a gente se fortalece, sabe? Porque não é quem declama a poesia que faz a poesia ser necessária. É quem escuta a poesia e reconhece a poesia que faz ela ser necessária. Por exemplo, toda poesia que eu declamo primeiro para mim. Se as outras pessoas vão ouvir ou não, eu não sei, mas eu estou falando para mim. Porque é assim que os pássaros fazem. Cada pássaro canta para si. E todos os pássaros cantam para todos os pássaros. Né? Às vezes os pássaros, você vê isso muito bem, eu também vejo, às vezes os pássaros parecem que estão duelando. Um canta, para, e o outro canta, para, mas não é não, eles estão compartilhando as cantigas, eles estão exercitando, afinando os ouvidos. Só o humano é capaz, sabe, de pagar o outro para cantar para ele. Tem os humanos que sabem cantar e tem os humanos que não sabem cantar, porque os indígenas todos sabem cantar. Sabe? Você vê na roda de capoeira, todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo dança. Todo mundo. Que maravilha. Todo mundo toca, todo mundo canta. Os colonialistas, não. Eles têm umas pessoas que têm que dançar para eles e ele assistir a dança. Assim. O balé é isso. Tem uma galera que tem dinheiro, paga o outro para dançar para ele ver dançando, mas ele mesmo não dança. Paga o outro para cantar para ele ver cantando, mas ele mesmo não canta. Paga o outro para tocar para ele ver tocando, mas ele mesmo não toca. Caramba, isso é ser mono demais. Então, é isso. É dizer que nós somos a partir do momento em que nascemos. Né? Eu vejo, às vezes, nas escolas, os especialistas na televisão, falando de educação, dizendo assim, olha, o que você vai ser quando crescer? Ora, o indígena, quando crescer, vai ser um indígena. O quilombola, quando crescer, vai ser um quilombola. Que é isso, meu irmão? O que você, quando cresceu? Eu, quando cresci, eu nasci quilombola, cresci, sou quilombola. Os colonialistas, não. Você nasce uma criança, mas depois você tem que ser um engenheiro. Você nasce uma criança, mas depois você tem que ser um médico. Você nasce uma criança, você tem que ser um antropólogo. Que doideira. Então, assim, você nasce uma coisa e morre outra. Mas, enfim, é dizer que o saber compartilhado é o saber orgânico, é o saber poli, porque é o saber que nos envolve. E o saber sintético, que é o saber mono, é o saber que desenvolve. É isso. É muito importante essa confluência, né? Essa confluência de pensamentos e de, experiências que se diferenciam em algum momento também, né?
mas que se confluem em outros também. Eu tenho 25 anos, na idade cronológica, né, e no tempo colonial, e aí tu fala aí, né, sobre o que você vai ser quando crescer, né? E aí esse crescer denota também um começo, meio e fim, né? Um começo que é o nascimento, o crescer que é esse momento onde você é útil, né? E o morrer enquanto o fim. E aí tu coloca muito bem em uma fala tua que é importante a gente pensar um começo meio começo, né? E fazendo um paralelo sobre isso, para muitos de nós, né, povos indígenas, a gente nasce, a gente cresce e a gente se encanta, né? A gente não morre, a gente passa de um estado para outro estado. A gente não é mais encarnado, né, nessa matéria, mas a gente agora faz parte da natureza, né? Como um ser de luz. É, é tanto que quando a gente morre, né, muitos de nós morremos, a gente não é enterrado, né? A gente é plantado para que daquela semente nasçam novas árvores e dê novos frutos, que dê novas sementes e que dê novas árvores. E eu queria um pouco que tu falasse disso, né? Desse começo, meio e começo. Então, às vezes a gente vive uma cena e leva muito tempo, sabe? Eu não vou dizer nem para entender, mas pelo menos para sentir ela mais forte na vida da gente. O tio Norberto, quando eu fiz a quarta série primária, né, ele me chamou e perguntou: Você sabe ler e escrever uma carta? Eu disse: Olha, eu faço isso todos os finais de semana. Eu escrevi muitas cartas para os outros e pelos outros. Aí ele dizia: Você sabe as 4 operações de conta no papel? Eu sei. E você sabe ler uma bula de remédio? Sei. Aí ele perguntou: Você sabe fazer uma porta? Não. Você sabe fazer uma porteira de murão? Não. Você sabe fazer uma cadeira? Não. O que você está aprendendo nessa escola, rapaz? Essa escola, o que você precisava saber lá, você já aprendeu. A única coisa que você podia aprender na escola era ler e fazer uma carta, fazer as 4 operações de conta, ler uma bula de remédio, ler um cordel, uma coisa, tá bom. Lá você não vai aprender mais nada, não. Saia dessa escola e venha para a roça. Aí, mas ele me fez uma proposta ousada. Eu era um moleque, ele disse: Olha, eu não tenho filhos, e aí você vai trabalhar comigo na roça, eu vou lhe ensinar tudo que eu sei. Quando eu morrer, boa parte do que vai ter na minha roça, você ajudou a fazer. Então não tem nem o que discutir, você é autônomo. Aí eu contei para minha mãe essa história, minha mãe disse: Não, você vai continuar estudando, você vai terminar pelo menos o ginasial naquele tempo, né? Que era a 8ª série, fundamental. E aí, se ele gostar mesmo de você, ele faz ele ajudar você a estudar um pouco mais. Tudo bem, minha mãe é minha mãe. Eu fui até a 8ª série, quando terminei fui ao Rio de Janeiro, conheci a cidade grande, e o tio Norberto só me acompanhando. Quando eu voltei definitivamente do Rio de Janeiro, eu não fui para morar, que aí eu casei e tudo mais, ele disse: Vem cá, eu agora não aguento mais trabalhar, já estou pedindo favor a meus bois e meu cavalo, eu quero que você me ajude agora a cuidar da roça. Aí fui cuidar da roça com ele, voltei a arar a terra, tocar o engenho de madeira e tal. Chegou um momento que aí ele cansou mesmo. Aí ele me chamou no quarto dele, fechou a porta por dentro, para ter certeza que só ia ficar nós dois. E aí começamos a conversar. E aí ele começou a conversa dizendo isso: Olha, meu filho, eu chamei aqui para lhe dizer que eu não tive filhos, mas criei muitos filhos. Nunca fui rico, mas sempre comi e dei de comer. Aí começou a chorar. Eu falei: Mas aí, por que o senhor está chorando? Isso eu vou já lhe dizer, mas primeiro eu vou lhe dizer outra coisa. O remédio que eu tomo não enfraquece mais a doença. Então, tanto faz eu tomar como não tomar. A comida que eu como não fortalece mais o meu corpo. Tanto faz eu comer como. Então, eu estou passando. Chegou, eu não vou mais dar conta de tocar a vida.
Eu falei, mas me diga de novo por que o senhor está chorando. E aí ele me disse o seguinte: eu estou chorando porque eu lhe ensinei tudo o que eu sabia, mas eu não sabia tudo o que eu queria lhe ensinar. Olha, você ouvir isso de uma pessoa num momento de passagem é de uma responsabilidade, mas também é, sabe, de uma festividade muito grande. E ele disse: olha, você é a pessoa que eu mais confio, e mesmo eu não tendo sabido tudo que eu queria lhe ensinar, tudo que eu lhe ensinei, eu quero que você ensine para as outras gerações. E olhe só, enquanto você ensinar o que eu lhe ensinei, mesmo que eu esteja enterrado, eu estou vivo. E quando você parar de ensinar o que eu lhe ensinei, mesmo que eu esteja vivo, eu estou morto. Então, a minha vida está em sua mão. Então, eu fiz todo esse arrodeio para dizer que eu ouvi isso do meu mestre, de dizer que, nesse momento, ele não morreu. Ele transferiu para outras gerações, a partir das minhas falas, a partir do meu corpo, a vida dele. Então, foi aí que eu aprendi que a vida é começo, meio e começo. Mas a vida só é começo, meio e começo para os povos, de novo, de cosmovisão politeísta. Porque para os povos da Bíblia não é. Porque tu olha só, Deus é Pai, é o começo. Jesus é filho, seria o meio. Mas como Jesus morreu e não tem filho, não tem começo de novo, então Jesus é o fim. É por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, começo, meio e fim. No nosso caso, não. Nós temos a geração avó, que é o começo, a geração mãe, que é o meio, e a geração neta, que é o começo de novo. Aí é nessa circularidade que a gente fortalece, ou seja, a geração avó vai passando para a geração neta toda a sua experiência e toda a sua energia. Por exemplo, mãe Joana me acompanha todos os dias da minha vida. Então, dá para a gente entender por que a sociedade eurocristã colonialista coloca a geração avó no asilo e coloca a geração neta nas creches. E dá para entender, por exemplo, por que nós, povos de cosmovisão politeísta, atuamos de outra maneira. Por exemplo, hoje eu e a minha companheira estamos aposentados como trabalhadores rurais, a gente ainda faz alguma coisa, mas não faz tanto. A minha filha, os meus filhos estão trabalhando, os meus filhos e as minhas filhas, os que estão longe se viram, mas os que estão próximos, enquanto eles vão para o trabalho, a gente brinca com os netos e os netos cuidam da gente. Então, é isso. Exatamente, nego. Eu tô falando de mãe Joana, né? A minha mãe Joana é minha avó. Eu morei alguns anos com ela, na verdade, os últimos 10 anos. E sempre foi uma troca mútua, né? Eu ensinava ela e ela me ensinava. é, eu aprendia com ela e ela aprendia comigo, né? Então, é, e até então, né? Quando eu fui morar com ela, eu era o neto mais novo. Então, tinha essa relação de o mais novo e o mais velho se ajudando e se aprendendo, e se acompanhando, né? Enfim, essa tua fala me emociona muito porque a gente sabe que durante nossa vida a gente vai aprendendo com nossos avós, com nossos tios, as nossas mães, né? Que não são apenas uma, né? Não são a gente não tem apenas um pai, a gente não tem apenas uma mãe, a gente não tem apenas uma avó, né? Mas é uma pedra pode ser a nossa avó, o rio pode ser o outro nosso pai, enfim. Eu vou começar a ler algumas perguntas das pessoas que estão aqui nos ouvindo para a gente começar um debate mais plural, né? A gente confluir com mais rios. Priscila Santos perguntou: boa noite. Eu gostaria de perguntar ao bispo sobre a contracolonialidade enquanto ação e como se dá esse exercício no quilombo ou enquanto quilombo. Se Então, quiser, eu posso repetir. não, de boa. Como é que eu chego na contracolonialidade? Eu fui sindicalista, eu fui partidário, né? Eu saí do partido em 96, de 96 para cá nunca mais votei, nem fiz campanha para ninguém.
E saí da estrutura sindical em 98 e nunca mais também entrei no movimento sindical. Enfim, e priorizei os quilombos. No nosso livro, tem a cópia da nossa carta, renúncia da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, escrita de punho, né? E a pessoa que digitou o livro para mim insistiu em colocar a carta e eu dizendo que não, mas depois eu achei que foi fantástico ter colocado, porque está lá de punho, eu dizendo por que eu estava renunciando de um cargo de diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí, porque o meu referencial é o quilombo. No partido e no sindicato, nos debates, naquela formação sindical, sei o quê, das esquerdas, as pessoas sempre questionavam se os quilombos eram ou não revolucionários, se os quilombos eram ou não marxistas, se os quilombos eram ou não comunistas, enfim. E os sindicalistas, de uma maneira geral, sempre diziam que nós, quilombolas e povos indígenas, nós éramos fracos, nós não tínhamos o espírito revolucionário, nós não queríamos tomar o Estado, não sei o que e tal. E, de fato, nós não queríamos mesmo, não. Porque esse Estado não nos serve. Como é que um Estado que foi feito para expropriar as condições de vida do povo vai servir para nós? Como é que eu vou dirigir um Estado desse, sabe, cheio de policiais, cheio, sabe, de gente armada matando o meu povo? Como é que eu vou ser presidente do Brasil, eu sendo um negro, e colocar a polícia pacificadora na favela para matar meu povo? Eu poderia botar a polícia pacificadora em Copacabana, na Avenida Paulista, porque o ladrão mesmo foi. Estou colocando isso para dizer que, de tanto eu ouvir essas coisas, eu pensei, rapaz, Palmares negou o Estado, Palmares negou a mercadoria, Palmares negou o trabalho enquanto castigo, enquanto obrigação. Então, Palmares, na verdade, lutou foi contra o colonialismo. Palmares era uma outra civilização, se é que a gente pode usar essa palavra de civilização, era uma outra civilidade. Eu comecei a dizer que essa guerra era uma guerra de civilizações, civilidade, mas depois eu entendi que não. Se a sociedade cristã é colonialista, e Palmares enfrentou essa sociedade, então Palmares é contra-colonialista. E daí, não só Palmares, nós fomos estendendo. Então, se os quilombos, aí vamos agora colocar de uma forma mais pobre. Então, se os quilombos e as aldeias enfrentaram essa sociedade em todos os aspectos, no modo de vida, na maneira de cantar, de dançar, de se pintar, de fazer arte e tal, se as nossas artes não são mercadoria, por exemplo, os povos indígenas, nós povos quilombolas, vivemos muito próximo do colonialismo, já tivemos muitos ataques, mas os povos indígenas, por exemplo, todos os indígenas, quase todos, vamos dizer assim, sabem se pintar. A sociedade eurocristã não, tem que ter uma pessoa que sabe tatuar a outra pessoa, ainda é de pagamento, ainda é caro e tal, dói e tudo mais, assim. Os povos indígenas se pintam sem precisar passar por tamanha dor. E outra coisa, ter essa grandeza de fazer uma pintura relacionada a cada momento da sua vida, enfim. E o povo eurocristão não, se pinta de uma forma que não despinta jamais. Aquela pintura fica para toda a vida. Então, até nisso é muito diferente. Então, as nossas músicas não são mercadoria, as nossas danças, as nossas cantigas. Então, se os quilombos fizeram isso, então nós somos contra-colonialistas. Então, é isso. Aí muitas pessoas dizem que são decolonialistas. Eu acho que sim, tem pessoas que são decolonialistas. Eu aqui, até hoje não entendi o que é ser decolonial. Deve ser uma coisa muito, muito importante, deve ser uma coisa muito boa, mas até hoje eu não entendi. Também não me esforcei muito para entender, porque eu acho que ser contra-colonial foi o que a nossa ancestralidade nos ensinou. E ser contra-colonial não é querer matar o colonialista. Por exemplo, quando eu vejo uma onça, obrigatoriamente eu não vou matar a onça. Eu vou me comunicar com ela de uma forma que ela siga a vida dela e eu siga a minha. Se ela tiver que se enfrentar numa questão de vida ou morte, a gente vai se enfrentar. Mas tanto eu como a onça vamos fazer um esforço para me enfrentar. Eu costumo dizer, nós somos parentes das serpentes, nós somos parente e primo das onças, nós somos vizinhos das serpentes, somos vizinhos dos escorpiões, nós somos vizinhos, sabe, das arraias, nós somos... De vez por outra tem um acidente, mas a gente convive muito bem.
Ou seja, é dizer que ser contra-colonialista é ser poli, é ser plural, é ser confluente, sabe? É compartilhar, é ter um modo de vida diferente. Eu acho que os colonialistas devem ver muito bem, mas assim, eu diria que o povo da Europa são, de fato, esse povo tão civilizado, são, de fato, esse povo tão inteligente, se eles conseguissem viver lá sem vir buscar nada aqui. Porque nós, no Quilombo, somos capazes de viver sem buscar nada na Europa. Com certeza, vocês das aldeias conseguem viver sem buscar nada na Europa. E por que esses europeus são tão inteligentes, e precisam vir buscar as coisas aqui? Então, é isso. Ser contra-colonialista é ser indígena, ser contra-colonialista é ser quilombola, ser contra-colonialista é ser ribeirinho, quebradeira de coco, é ser povos das florestas, é ser da reserva agroextrativista, é isso. É ser marisqueira, é ser marisqueiro, é viver em confluência com as outras vidas. Muito bom mesmo. Nós, povos indígenas, né, a gente tem discutido a partir do termo anticolonialidade, né, que seria um termo que um termo, mas também uma praxis, né, uma praxis que denota que a nossa forma de organização, a nossa forma de vida, a nossa forma de enxergar o mundo e de se organizar, né, ela é anticolonial por essência, né? A gente não chegou, por exemplo, na Europa e quis colonizar a Europa, né? A gente pode ter passado, por exemplo, na Europa, em África, em algum momento. Enfim, a gente passou por esses territórios passaram por a gente, né? Mas ninguém colonizou ninguém, né? A gente confluiu muitas vezes e eu acredito, enfim, para além da colonização, né? Para além da vinda aqui pela escravização, né? Ou esses trânsitos forçados, né? Eu acredito que a gente já estivéssemos em contato antes, a gente já tinha chegado em África antes, a África já tinha chegado em Abiaiala antes também, e que a gente se reencontrou, na verdade, né? Infelizmente, a partir da escravização. Eu trago mais uma pergunta aqui, uma pergunta de Ravena Silva. Ela pergunta algo muito semelhante à pergunta anterior, né? Como a escola pode adotar perspectivas contracoloniais dentro da sala de aula? E uma outra pergunta de Grace Heitor, que pergunta que me pede para tu falar um pouco sobre o ser fronteira. Então, tem essas duas perguntas para você aqui. Pronto. Primeiro, que a escola é um dos mais eficientes instrumentos do colonialismo. Tá? A escola, ela nega o nosso saber orgânico e nos impõe um saber sintético. Por exemplo, quando as pessoas vão para a escola, elas se desconectam de um modo de criação. Quando eu nasci, e assim foram muitas pessoas nas comunidades quilombolas, que é diferente das aldeias, né? Porque, não, de algumas aldeias, porque em algumas aldeias os povos ainda conseguem viver numa relação muito mais confluente, muito mais orgânica. E em alguns quilombos, por estar mais próximo dos colonialistas, ou seja, muito mais nas fronteiras, a pressão também toma outras dimensões. Mas quando eu nasci, a primeira coisa que eu ganhei, os presentes que eu ganhei galinha, ganhei porca, ganhei cabra. Nós não criávamos gado. Então eu ganhei esses animais. E o meu pai assumiu, e a minha mãe assumiu a responsabilidade de me ajudar a criar esses animais. Então eu fui crescendo junto com esses animais, e esses animais foram se reproduzindo. E quando eu ia para a roça, logo
os meus mais velhos, a minha geração avó, me davam um pedacinho de roça e me ajudavam a cuidar. Então, eu fui criado nessa relação. Quando eu cheguei à fase adulta, eu já tinha meus animais, né? Que é, no caso aqui, diferente de algumas aldeias, que os animais estão na mata, e a gente vai lá, mas no caso nosso, a gente tinha que criar mesmo. Então, eu já tinha meus animais e eu já tinha minha rocinha estruturada. A gente planta árvore quando é criança, assim, os pais da gente, as mães ajudam, planta aqui esse pé de manga, que quando você crescer já tem manga para você, é 10 anos, 12 anos, sei o quê. A gente plantava, em cada roça, a gente plantava uma fruteira para aquela criança. E, enfim, e todas as crianças plantavam. Então, quando a gente chegava na fase de emancipação, quando a gente chegava, virava adulto, e às vezes quando começava a namorar e quando casava, às vezes quando a gente casava, já tinha até escolhido o lugar de fazer a casa. E todos nós sabíamos fazer nossas casas, todos nós sabíamos fazer nossa roça, todos nós sabíamos cuidar dos animais, todos nós sabíamos pescar, fazer as armadilhas de pescar. Então, pronto. Se nós sabíamos fazer tudo que nós precisávamos, para que continuar na escola? Então, a escola era como todos os outros viventes. O macaco, chega um momento da emancipação dele, ele não precisa mais ser ensinado, ele vai aprendendo agora na prática. Todos os pássaros, todas as outras vidas, quando chega a fase adulta, elas se emancipam, ela tem uma certa autonomia, ela se autogesta, ela assume a autogestão. E as escolas nos tiram dessa condição. Você vai para a escola com 5 anos de idade, quando você chega a 18 anos, terminou o ensino médio, sabe fazer o quê? Larga por aí, vai fazer o quê da vida? Aí você vai para a universidade, faz uma graduação, quando termina, sabe fazer o quê? Então, é muito difícil, a escola não vai contra-colonizar. Para a gente contra-colonizar, precisa mudar a escola. A escola não precisa existir. O que precisa existir são as mestras e os mestres, como existe nas comunidades. Eu aprendi a fazer tarrafa com o mestre, aprendi a pescar com outro mestre. Eu aprendi com o tio Norberto a terra destra boa, mas também aprendi a fazer um jogo de muro, aprendi a fazer uma cadeira rústica, eu aprendi a fazer um monte de coisa. Infelizmente, aquilo que eu sei fazer, tiro e aviso como rústico, como grosseiro, como feio, tá? E nem a minha família mesmo gosta de tudo que eu sei fazer. Até que gosta de uma parte. Mas, para nossa felicidade, hoje eu tenho uma neta, com 9 anos de idade, que passa o dia fazendo as coisas. Ela faz berimbau, ela faz cavalo de pau, e ela faz muitas coisas. E o meu neto também faz muitas coisas, mas aí, como existe esse mundo sintético, o bom é isso, que ele está traduzindo o mundo da tecnologia e a minha neta está traduzindo o mundo orgânico. Então, vai haver aí uma grande confluência entre elas. Mas é dizer que o máximo que pode acontecer nas escolas é as escolas reconhecerem as mestras e os mestres e as escolas, ao invés de ser mono, serem poli. Aí sim, é ter um encontro de saberes. Se numa escola indígena tiver a professora ensinando a parte da escrituração, mas tiver os indígenas ensinando a fazer a oca, os indígenas ensinando a pescar, aí, porque também tem isso, a escola faz tirar isso. A escola afasta a gente das mestras e dos mestres. E a escola provoca uma solidão, porque eu, na condição de avô, agora mesmo, nessa período de pandemia, estou muito festivo com meu neto, todo dia minha neta, e meu neto aprendendo a cozinhar com a avó dele, que cozinha muito bem, e minha neta aprendendo a cuidar dos porcos e das cabras comigo. Aí agora ela vai voltar providencial, aí a escola vai me separar de meu neto. Aí eu já estou começando a sentir, sabe, uma saudade tão grande, vai amanhecer o dia, e eu vou agora para a roça sozinho, porque minha neta não vai, minha neta vai para a escola sozinha, porque eu não vou. É perversa essa escola. Mas se fizesse pelo menos o seguinte, num turno, as crianças ficassem na escola e no outro turno ficassem com os avós, ou com a geração mais velha, melhorava um pouco. E você ia ter uma parte anticolonial, no caso dos indígenas, e contra-colonial, no nosso caso, que a gente, dando as denominações que a gente quiser, o importante é que a prática nos atenda. Mas, assim, eu gosto também do anticolonial. E aí é bom porque a gente não pode chamar só de um nome, não. A gente tem que confundir a cabeça deles. Então, quanto mais nome nós
quanto mais nós nos autodenominarmos, é melhor. Aí vão perguntar, mas por que o indígena é anticolonial? Por que o quilombola é contra-colonial? Não, isso aí não precisa a gente explicar, não. Precisa a gente fazer. Né? E deixa também os decoloniais. Os decoloniais também, eles não estão de acordo com a colonialidade. Deve ser um povo muito bom também, os decoloniais. Eu acho que tudo é válido. É muito bom que tu pontuasse e me lembra muito, né, como há uma diferença entre relações, né, entre relações de educação mesmo, né, para pessoas que moram em comunidades rurais e pessoas que moram em centros urbanos, né? Hoje em dia a gente discute muito a presença de pessoas indígenas em centros urbanos, né? Que alguns se autodenominam indígenas em contextos urbanos e tal, e como é importante a gente pensar, né? Trazendo desde já a questão da educação aqui enquanto ponto de vista que não foi os indígenas que chegaram na cidade, né, mas a cidade que chegaram nos territórios indígenas assim. Então, a cidade chegando nesses territórios também uma educação para o desenvolvimento, né? Que é uma palavra que tu questiona muitas vezes nos teus discursos, né? O desenvolver enquanto o negar o desenvolvimento, o negar o envolvimento, né? O envolvimento com a natureza, o envolvimento com a família e etc. João Araújo te pergunta, Nego Bispo, a educação das crianças nos quilombos é confluente? E qual é o resultado dessa confluência para essas crianças? Então, nós não temos um quilombo. Cada quilombo é um. Né? Então, nós não temos um único quilombo. Cada quilombo é um. Não tem um quilombo igual. Mesmo dentro do próprio quilombo, existem vários quilombos. E aí existem vários tipos também de educação. Agora, nós temos quilombos, por exemplo, que ficaram muito tempo isolados, muito tempo fora do contato, e que hoje estão levando muita vantagem. Nós temos um quilombo aqui onde fica o estado do Piauí, né? Porque é isso, ultimamente eu estou dizendo, mas não é o quilombo que fica no Piauí, é o Piauí que fica no quilombo. Mas nós temos o quilombo costaneiro e tem um grande mestre, Naldo de Lima, é uma das pessoas mais necessárias que nós temos, muito necessário. Naldo é pai de santo na Umbanda, acabou de fazer o santo no Candomblé, mas Naldo é mestre de lezeira, de batuque, de São Gonçalo, de reizado, é bom de roça, é um camarada, sabe, diversal, é muito diversal. Tem 43 aninhos, é um menino, mas é um monstro. E essa comunidade é uma comunidade que vale a pena você viver lá, porque ela está assim, de manhã todo mundo levanta e sabe o que vai fazer. Meio-dia todo mundo se encontra e diz o que fez. De tarde sai para fazer e assim vai. Mas o bom é que você tem lá um reizado dos adultos. Hoje, amanhã você tem o reizado das crianças. Você tem a leseira dos adultos. Depois você tem a leseira das crianças. Então, as coisas estão sendo, sabe, compartilhadas de geração para geração nos moldes mais antigos que você possa imaginar. Então, ainda tem vários quilombos assim. Mas tem muitos quilombos também que as escolas, por exemplo, a nossa comunidade, a escola é na cidade. Todo mundo daqui estuda na cidade. A cidade está a 5 quilômetros daqui. Isso é bom ou é ruim? É bom e é ruim. Nada é só ruim, nada é só bom. Porque aqui também tem uma grande população negra que não se auto-reconhece quilombola. Mas é nesse encontro que vai se confluenciando. Então, há uma confluência entre os quilombolas e os negros não quilombolas. E aí, os negros que seriam chamados de periferia. Mas aí eu não vou chamar de periferia, porque
Eu fui questionado na favela da Maré sobre isso e foi fantástico. Sim. Quem é que é periferia? No Quilombo tem gente que é da periferia? Tem. Porque tem pessoas aqui que só estão aqui por uma questão de conveniência. Mas na primeira oportunidade que tiver, encontrar um emprego bom na cidade, vai para a cidade, vai morar numa favela, vai morar no centro, vai morar longe do seu povo. Mas tem gente que está na cidade, mas na primeira oportunidade que tiver, vai morar no Quilombo. Então, ou gente que está na cidade. Começou na lapada, porra. Tu é doido, esse cara é foda, mano. Então, tem gente que está na cidade e está na favela e está colonizando. Então, essa história da gente ter medo de estudar na escola junto com os colonialistas, nós sempre tivemos na fronteira. É voltar à história da fronteira. O que é a fronteira? A fronteira é um espaço de diálogo. E só tem fronteira quem vive na circularidade, porque o colonialista não tem fronteira, ele tem limite. Porque ele é linear, ele só sabe ir para frente ou para trás. Ele não faz curva, ele não roda, sabe? Ele não... É isso. Então, é dizer que tem quilombos, que tem, tipo Conceição das Crioulas aí mesmo em Pernambuco, que tem uma grande experiência de educação escolar. Givânia Silva é uma monstra nessa área, está doutoranda, né? E não só Givânia, mas lá em Conceição das Crioulas tem muita gente, Antônio Crioula, um monte de pessoas que dão conta disso, mas nós temos também quilombo que as pessoas estão aprendendo a fazer canoa, estão aprendendo, sabe, a fazer rede de pescar e estão indo para a escola, tipo minha neta. Minha filha é formada em educação física, é concursada na rede pública de educação do Estado, mas a minha neta disse, olha, eu não estou muito interessada em ler e escrever, não, eu quero ir para a roça mais vovô. Assim, ela vai ler e escrever, né, porque a minha filha não vai abrir mão, sabe, disso, mas ela também vai para a roça mais vovô. Então é isso, tem de tudo. Cada quilombo é um, são várias experiências. O que a gente não pode é querer que todos os quilombos sejam iguais, que todas as experiências sejam boas ou ruins. Elas são boas e ruins. Tem negativo e positivo sempre andando junto. Mas eu quero dizer que nesse momento de pandemia, os quilombos, eu creio que as aldeias também cresceram muito, porque a geração neta teve mais tempo de ficar com a geração avó. Então, o que aconteceu nesses 2 anos de pandemia, para nós, foi sem medida, foi uma maravilha, sabe? A geração neta está mais próxima da geração avó. Isso, sabe, é sem medida. Isso é isso. É festivo demais. A pandemia nos trouxe essa relação tão necessária, essa reedição dos modos de organizar a família. Excelente, Bispo. Tu falando da experiência quilombola, né? Como é necessário a gente não homogeneizar a experiência quilombola. Eu trago um pouco da minha experiência, né? Enquanto pessoa indígena, é, residindo aqui na Mata Norte, que teoricamente não há pessoas indígenas. Dizem historicamente que nós fomos dizimados ou extintos aqui nessa área, né? Desde o litoral de Goiânia até aqui em Carpina, né? Lagoa do Carro, que são cidades mais próximas do Agreste, né? E é muito importante tu pontuar isso, porque eu nasci e fui criado em zona rural, né? Em uma vila rural que que se construiu a partir dos engenhos de cana-de-açúcar, que é muito presente aqui na Mata Norte, né? A Mata Norte, a zona da mata daqui de Pernambuco, é o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, né? Então, grande parte da floresta que tinha aqui foi devastada a ponto de termos 5 quilômetros extensivos de cana-de-açúcar, né? De plantação de cana-de-açúcar. Então, ter nascido em uma zona rural e ter essa educação primária em uma zona rural me colocou nessa
perspectiva que tu fala, né, da educação do quilombo ou aldeia, que é uma perspectiva de aprender fazendo, né? Aprender a fazer massa de mandioca com a minha mãe, aprender mesmo na escola é, as, os medicamentos naturais que a gente pode ensinar para os nossos filhos, netos e, enfim, os que virão também, né? E houve uma diferença muito grande quando eu saí da educação primária, que era na zona rural, para ir para a educação na cidade, né? Houve uma ruptura, inclusive é uma, é uma ruptura de presença, né? Assim, é, quando eu chego na cidade, há um ruído que eu nunca compreendi, né? Há um ruído de que eu estava presente, mas eu não deveria estar presente naquele local, ou que corpo estranho é esse é, presente aqui nessa lógica de cidade, né? Porque esse menino está com o pé sujo de barro e porque o barro era tão grave assim a ponto de que é, a, era motivo para uma exclusão, né? Era motivo para chacota e etc. Então, essa diferença, né, entre uma educação confluente e uma educação para o desenvolvimento é muito explícito nessas relações, né? E nessas múltiplas experiências, enfim, indígenas e quilombolas. Tem mais uma pergunta aqui para tu, que é a seguinte: essa ideia do europeu vir de lá para chatear por aqui me lembra o conceito geográfico de território, como projeção no espaço de relações de poder, em sentimentos de dominação e apropriação. Como podemos pensar território entre povos negros ou indígenas como palavras germinantes nos sentidos das relações com a diferença, não necessariamente como conflito? Ótimo. A minha geração avó me ensinou que palavras boas, horas algumas. Palavras ruins, horas nenhumas. Então, a primeira coisa que nós precisamos é não falar palavras ruins. Por exemplo, quem lê o nosso livro, Colonização, Quilombos, Modos e Significações, vai ver que mesmo na hora que eu falo da morte, eu falo em poesia. Quando eu digo fogo, queimaram Palmares, surge o Canudo. Fogo, queimaram Canudos, surge o Caldeirão. Fogo, queimaram o Caldeirão, surge o pau de colher. Fogo, queimaram o pau de colher. Surgiram e surgirão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Então, as nossas poesias são poesias orgânicas, poesia de vitória, sabe? Tem uma outra declamação que eu digo assim: nós só rimos na tristeza para comemorar a vinda das alegrias. Então, o que é que eu quero dizer? Que nós temos que fazer os nossos territórios cada vez mais festivos, cada vez mais prazeroso. Nós temos que contar a história nós ganhando. Todo mundo que viveu nos quilombos, nas aldeias, sabe que nas histórias que a gente contava, ou que conta ao redor da fogueira, por exemplo, o macaco sempre ganha da onça. O sapo ganha do rei. O nosso povo só conta história de vitória nossa. O que é que acontece? Nós deixamos de contar história de vitória. O movimento sindical e os partidos de esquerda só contam história de derrota. Só conta história de sofrimento.
Olha, Palmares perdeu como? Quem contou que Palmares guerreou, morreu gente do lado de Palmares, morreu gente também do outro lado. Agora, quando se conta a história, parece que só morreu gente do lado de Palmares. Ora, Palmares nem queria matar ninguém, mas precisou. Só morreu gente do lado de Canudo? Não, morreu gente do outro lado. Sempre morreu gente do outro lado, agora só conta das nossas mortes, não conta das outras mortes. Então a gente precisa cantar vitória. Eu não digo que perdi, eu não tenho memória escrava na minha trajetória. Até porque eu não preciso dessa memória, eu só tenho memória de vitória, eu só tenho memória do que o Norberto sendo o cara mais forte do Vale do Berlenga. Tipo assim, se ele pegasse no braço de um colonialista, ele tinha que pedir para soltar, pedir, né? E tal. É isso. E o que nós precisamos é ter um imaginário para a nossa geração neta. Por exemplo, não precisa perguntar a uma criança quilombola o que ela vai ser quando ela crescer. Nós precisamos oferecer as condições para ela fazer o que ela quiser quando crescer. Mas pergunte pelo menos assim, quando você crescer, você quer fazer o quê? Não pergunte o que ela vai ser. Mas é isso. Mas o que nós precisamos mesmo é ampliar essa confluência entre os quilombos, as aldeias, as favelas, os terreiros e todos os nossos povos, todos os nossos territórios. É preciso que o alimento orgânico que nós produzimos na aldeia e que nós produzimos nos quilombos, antes de vender para a classe média da cidade, porque tem dinheiro, vamos vender na favela. Por que que as feiras de produtos orgânicos é próximo dos alfaviros? Por que que esse povo dos alfaviros merece comer melhor do que o povo da favela? Agora, esse é um grande desafio, mas nós precisamos. O quilombo produz. Por que que nós temos quilombo em Minas Gerais, no Espírito Santo, que produz o melhor café do mundo, vende para a Europa e não vende para a favela? Vamos pensar nisso. E a outra coisa, vamos gastar nosso dinheiro entre nós. Quando eu vou para uma cidade, por exemplo, se eu for para Recife amanhã, não vou pagar hotel. Vou me hospedar na casa de meu amigo Barbosinha, que é um dos coordenadores da ASA. Se eu quiser passar uma semana na casa dele, eu passo. Quando ele vem para São João do Piauí, ele vem se hospedar na minha casa, aqui no Quilombo. A gente precisa fazer isso. Preto precisa saber que não tem preto na classe média. Não tem um bairro de classe média de preto, não. Tem preto na favela. Preto, quando começa a ganhar dinheiro, não tem que sair da favela, não. Aí é que tem que morar na favela. É muito melhor o preto morar na favela e num descuido, o outro preto entrar na casa dele, levar um celular ou alguma coisa, do que ele estar no Alphaville pagando cerca elétrica, pagando uma milícia para lhe dar segurança e gastando meio mundo de dinheiro em vez de gastar com os pretos. Só para concluir essa fala longa, eu vou contar aqui essa história lá dos Alphaville. Nós temos quilombos aqui chamado Contente. E lá tem um quilombola maravilhoso. E aí, nós discutindo com a Ferrovia Transnordestina, aí veio um cara da Fundação Cultural Palmares, aí disse, olha, mas vocês são muito pobres, não sei o quê. Dizendo para os empresários, olha, mas eles são muito pobres, você tem que ter, sabe, solidariedade com esse povo. Aí o quilombola disse, epa, para com esse negócio aí. Quem foi que lhe disse que eu sou pobre? Meu amigo, se ser classe média é ter uma TV de LED, na minha casa tem. Se ser classe média é ter um carro, na minha casa tem. Uma moto, na minha casa tem. Agora, a única coisa que tem nas casas do povo de classe média, que não tem na minha casa, sabe o que é? Fechadura. Na minha casa não tem fechadura. Porque todo mundo aqui sabe que a televisão é para assistir. Eu saio de casa e deixo a porta aberta. O povo entra, assiste televisão e vai embora. Não leva a televisão, não. O que ele quer não é o aparelho, ele quer assistir. Na geladeira tem comida. Ele pega e come, mas ele não leva a geladeira, não. Porque quando ele voltar, vai ter comida de novo. Então, nos quilombos tem isso. E aí é dizer que a gente precisa enfrentar essa questão de pobreza. Nós não somos pobres. Hoje, na minha casa, se chegar 10 pessoas, come, bebe, dorme bem. Pobre é esse povo da cidade, os alphaville, que não pode receber ninguém na sua casa, porque só tem um quarto, sala, cozinha e banheiro. Sabe? No máximo, 2 quartos. Um para os filhos
outro por pai e a mãe, e pronto, e o resto é cozinha e banheiro. Aí esse povo é pobre. Então, nós precisamos enfrentar também esse conceito de pobreza, porque nós não somos pobres. Pobre é esse povo que quer nos contaminar com esse consumismo desnecessário que, na verdade, mata muitas vidas para poder existir. Excelente, né? Samantha Leão colocou aqui, né? Coletividade na forma mais linda da palavra. E, e é isso, né? É, quando, quando eu era menor, né? Quando, enfim, eu morava com meus pais ainda, a gente discutia muito, né? A questão do compartilhamento, né? E quando chegava visita lá em casa, a gente nunca negou nada a ninguém, assim. Sempre tinha comida para três, mas também tinha comida para 10 e para 20 pessoas. E isso é muito bonito de se ver em nossas comunidades, porque não é sobre acúmulo, né? Não é sobre o eu, não é sobre o quanto eu posso acumular, o quanto eu posso acumular e guardar pelo resto do ano, né? Mas é sobre o quanto eu posso colaborar com todos que também colaboram comigo nessa comunidade. É, e isso, para a gente aqui, é muito explícito quando é época, por exemplo, né, de safra de manga e safra de goiaba. A gente leva as mangas e não a gente não pede goiaba, né? Mas as goiabas chegam até lá em casa. A gente leva banana e recebe macaxeira. A gente leva melancia e a gente recebe tamarindo, né? E não é sobre a obrigação de dar, né? É sobre o compartilhamento. Sobre, sobre entender que a gente não eu não sou Abiniel sozinho, né? Eu sou Abiniel, mas eu sou também minha mãe, eu sou também meu pai, eu sou também minha avó, eu sou também minhas vizinhas e vizinhos. E em uma das tuas falas que eu vi esses dias, tu fala sobre isso, né? Sobre a diferença entre troca e compartilhamento. E eu gostaria que tu falasse um pouco disso, enquanto eu vejo as outras perguntas que surgiram aqui. Então, no nosso livro, tem um texto que fala da casa de farinha. A casa de farinha, a farinhada, naquele tempo que a gente girava a roda no braço, era uma das mais belas festas de compartilhamento de vida, era uma coisa enorme. O engenho também de rapadura, da mesma forma. Mas eu vou falar aqui mais do engenho de rapadura, porque foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Tipo assim, existiam aproximadamente 18 engenhos no Vale do Rio, onde eu nasci, no Vale do Berrenga, quando eu me entendi por gente. Uns 15 aproximadamente era do povo preto. O povo eurocristão só tinha uns 3 e era fraquinho, porque eram os pretos que faziam, e os pretos, eu vou até contar aqui uma história engraçada, como é que os pretos faziam. Eu tinha um tio que era chamado Mestre Flora. Aí o cara chegou e disse, mestre, eu quero aqui uma roda de aviamento, uma roda de tração para girar o cevador de mandioca, feito de madeira. Aí o mestre disse, olha, tem de 10, tem de 12 e tem de 15. Você quer qual? O cara disse, eu quero a de 10. Aí o mestre fez. Cara não preto, né? Um cara eurocristão, queria pagar menos, pagou de 10. Aí foi. No primeiro dia de mandiocada, a roda quebrou. Aí ele voltou e disse, mestre, a roda quebrou. Ele disse, você comprou qual? Eu disse, a de 10. Não, a de 10 sempre quebra. Você não me disse que queria uma roda que não quebrava, você me disse que queria uma roda de 10. Agora, ele perguntou, e qual é que não quebra? A de 15. A de 15 não quebra, não. Só que para o cara que não era quilombola, tinha 3 tipos de preço. Mas se eu fosse fazer um, ele me vendia a de 10 e a de 10 para mim não quebrava. A de 10 só quebrava porque não era quilombola. Essa era uma coisa interessante. Mas nos engenhos é isso. Se no engenho você ia moer a sua cana, você dizia, vou cortar minha cana domingo de tarde. Quando você chegava lá, a cana já estava toda cortada. Você só fazia carregar para o pé do engenho.
E aí, quando era segunda-feira, começava o molecano a fazer rapadura e chegava um monte de vasilha, era com boca de coité, era lata, caçarola. E aí, no fim do dia, tu não ficava com nada. A galera levava tudo embora. E dinheiro não tinha, ninguém falava em dinheiro. Aí, quando chegava no último dia da semana, ninguém ia. Todo mundo dizia assim, não, na sexta-feira ele vai moer para ele. Ou então, o contrário, na sexta-feira é só para nós. Eu sei que no final todo mundo levava a rapadura. Eu ia moer do mesmo jeito, de forma que a gente passava um período todinho comendo rapadura nova. Agora, quando chegava no final, cada um tirava aquela quantidade para guardar para o ano. E era isso. Quando era na Tua Moás, eu levava o tanto de rapadura proporcional ao tamanho da minha família. E quando tu ia pegar de volta lá no meu engenho, tu também levava proporcional à tua família. Não era do tanto que eu levei, não era assim a medida. E isso funciona até hoje. Agora, o único problema que nós temos, para você ver como é que é a coisa, aqui na nossa comunidade, o que as pessoas, olha que doideira, o que as pessoas plantam de roça de sequeiro, elas ainda compartilham. Agora, o que planta de irrigação é só para vender. Essa é a coisa mais doida que eu já vi aqui da nossa comunidade. Assim. Se for de irrigação, ninguém compartilha, não. É para feira. Agora, se for de sequeiro, se for criado naturalmente, aí compartilha. Mas é isso. A gente não compartilha, não é trocando, é um prazer. Olha, nós temos o prazer da pessoa. A pessoa tem melancia, mas quando ele passa na minha horta, ele experimenta da minha. Aí eu quero pelo menos dizer, ó, eu acho que a minha é mais doce do que a tua. Eu acho que a minha é maior do que a tua. É isso, é uma competição, sabe? Gostosa, prazerosa. Então, o povo da sociedade eurocristã é na troca. Até saber, ele disse que troca de saber. Está na moda agora. Na maioria das universidades, você vai com esse povo assim, nós viemos trocar o quê, meu irmão? Ninguém troca saber, não. Quando eu comecei a conversar com a Biniel, eu e a Biniel, cada um chegou aqui com um saber. Nós chegamos aqui movido por um saber. Só que nós confluenciamos, nós vamos sair daqui com o mesmo saber que nós trouxemos, só que agora ampliado. Nós não estamos trocando, nós estamos compartilhando. Pô, eu cheguei aqui sabendo de um tanto, vou sair sabendo muito mais. O Abiniel chegou sabendo de um tanto, vai chegar sabendo muito mais, porque além de eu e o Abiniel, tem as outras pessoas que estão perguntando. E tem um detalhe, quem pergunta é quem ensina. Quem responde é quem aprende. Quanto mais elaborada a pergunta, melhor para quem vai tentar responder, sabe? Porque a gente aprende, e muito. Então é isso, é dizer que o compartilhamento é para quebrar um pouco essa coisa da solidariedade. Esse negócio de solidariedade é um sentimento muito brega, sabe? Muito cafona. Ah, sei o quê, fiquei com pena. Que pena que nada, meu irmão. Que é isso, rapaz? Então, tem um quilombola aqui que ele gostava muito de explorar a solidariedade. Toda segunda-feira, que a feira aqui no município é segunda-feira, ele estava lá pedindo dinheiro às pessoas. Pedindo dinheiro a todo mundo. Um velhinho meio corcunda e pedia dinheiro. E quando a pessoa não dava, ele ainda zangava ainda. Mas quando tu chegava lá na comunidade, tu ia ver o curral dele, meu irmão, cheio de gado. Só gado, beleza. Gado de primeira. Eu não sei se existe isso nas aldeias, mas aqui, em alguns quilômetros que eu conheço, existe. Quando chega essa pessoa eurocristã, nós temos quilombola que se faz de coitado. E pede e ganha. Mas o curral está cheio de gado, cheio de criação. Mas tem que ser assim mesmo. Então, assim, é para tirar onda com essa coisa da solidariedade. Porque o bom é o compartilhamento e não a solidariedade. Mas é isso. É muito bom, Nego Bispo. Tem mais alguma pergunta aqui para tu? É de Rafael Rangel. Ele que questiona um pouco sobre os concursos de arquitetura e como são vistos para os quilombolas, né? Ele fala, como são vistos os concursos de arquitetura para os quilombolas? Não se vê no corpo do júri representantes. Será que as propostas vencedoras realmente atendem às necessidades, sobretudo cultural? Eu acredito que ele traz isso a partir da área dele, que deve ser a arquitetura, né? Então, arquitetura. Primeiro que nós, quilombolas indígenas, a gente pensa do segmentado para o integrado. E o eurocristão colonialista pensa do integrado para o segmentado. Como assim?
Por exemplo, se eu falar do racismo, eu vou dizer que o racismo é um componente do colonialismo. Mas a matriz é o colonialismo. Só que os eurocristãos colonialistas querem centralizar a fala no racismo e eles até dizem que o colonialismo acabou. Então, eles negam o colonialismo e apresentam o racismo como se o racismo fosse a grande questão. A grande questão não é apenas o racismo. Ou seja, aí agora vamos. A gente não aprende nada separado, a gente aprende tudo junto. Eu aprendo a fazer uma casa fazendo a casa. E eu aprendi a fazer uma casa com o material que eu tenho no local. Até porque não tinha caminhão, não tinha nem estrada de carro no lugar onde eu nasci, no ano que eu nasci. Então, como é que ia chegar material de carro? Então, a gente tinha que se virar. Então, eu sei fazer um adubo, eu sei, mas não sei levantar parede de adubo. Sabe por quê? Porque eu sei fazer de taipa. Eu sei levantar, porque onde eu nasci, a gente fazia adubo, mas a gente sabia que quando a gente ia fazer uma roça, a gente tirava aquela madeira de lei, que a gente chamava, aquela madeira de âmago, e já guardava para fazer a casa. Então era mais barato para mim, porque eu não precisava ficar assando adobo, e tal, era mais barato armar na forquilha e fazer de taipa. Então você fazia uma casa de taipa, sem cobrir de telha, sem fazer o teto para cobrir de telha, sem fazer de taipa. Não sei levantar os tijolos, nunca me interessei. Mas sei fazer uma casa também de palha, sei fazer uma casa de vara. Então, eu sei fazer uma casa com o material que tem. Mas se eu chegar num lugar que não tem como recorrer, eu vou fazer de adubo. Eu vou levantar a parede de adubo. Então, a gente não arquiteta só a casa, a gente arquiteta a vida. A nossa casa não é só parede, a nossa casa é a parede, mas é também o jeito de olhar para o sol, é o jeito de olhar para a lua, é o jeito que vem o vento para ela ficar ventilada, é o jeito que vem a chuva. O nosso teto precisa ter uma musicalidade, a chuva em cima da palha é outra coisa, né? Ou palha de carnaúba, ou biobabassu, mas é outra chuva. Tanto é que às vezes a gente tem uma casa de telha, mas a gente tem uma casa de palha. Ou a gente tem uma casa de folha. Então, mas fazer essa arquitetura sintética também é importante. Por que é importante? Porque eu tinha um mestre que dizia que a gente tem que transformar as armas dos inimigos em nossa defesa para não transformar nossa defesa em arma. Então é bom nós saber a arquitetura dele, mas é bom nós saber a nossa, para nós não ser mono. Nem só um, nem só outro. É bom nós saber a dele para a gente se defender deles. Até numa mesa de bar é prazeroso quando o cara está contando, não, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e a gente fica escutando, aí daqui a pouco a gente dá uma carteirada. Ó, meu amigo, eu também sei fazer isso, não faço porque não gosto. Eu acho isso interessante. Por exemplo, eu não gosto de ler, eu quase nem leio. Te confesso que nesse período de pandemia, eu não li um livro até agora, durante a pandemia. Recebi vários livros que me compreendam, meus amigos e minhas amigas que me doaram, mas não deu tempo ainda para me ler. Eu gosto de conversar. Viu? Mas, aí você fala, e você não gosta de ler livro? Por que você escreveu o livro? Para dar minhas carteiradas, né? Aí os caras assim, nego bispo, poeta, escritor, nadinha, meu irmão. O nego bispo é apenas um lavrador. Mas tem hora que eu deixo ele dizer para poder dar minha carteirada. Tem vezes que eu digo que não sei nem ler, dependendo do momento. Sabe? Assim, se precisar, eu sei ler. Se não precisar, eu não sei ler. Mas é bom saber ler e escrever para dar as carteiradas. Então é bom as pessoas que fazem curso de arquitetura, para poder dar uma carteirada. E, se possível, também para poder fazer um projeto e pegar o dinheiro dos colonialistas. É bom a gente saber o que eles compram também, mas não saber só o que eles compram. É bom nós saber o que eles compram, mas é bom nós saber aquilo que nós não precisamos comprar. É bom saber para vender e é bom saber para não precisar comprar. É muito, é muito importante tu pontuar isso, né? Porque eu percebo em algumas rodas de conversa que a gente traz na nossa cultura, na nossa tradição, o saber da oralidade, né? O saber de falar, mas, sobretudo, o saber de escutar. E eu acredito que muitos de nós, no meio acadêmico, no meio, enfim, artístico também, inclusive, a gente desaprende a escutar, né? A gente
está tão interessadas em produzir que a gente desaprende a escutar, desaprende a olhar, desaprende a ouvir aquilo que também não é dito, né? Ouvir o que o vento está dizendo, ouvir o que os pássaros estão dizendo, ouvir os sinais da natureza, né? E o quanto eles nos contam. E eu gostaria de saber, e já encaminhando nossa conversa para o final, né? Já vai dar 9 horas, infelizmente, mas queria saber de tu também, né? Sobre como é isso na sua comunidade e como você tem articulado com os seus netos, por exemplo, esse, essa perpetuação do saber da escuta, né? Que eu acredito também que é muito importante a gente pensar isso enquanto possibilidade de educação escolar também, né? Para além de ensinar, para além de sermos os professores e os mestres, mas a gente também se colocar nesse lugar de escuta, né? Nesse lugar de aprendiz. Então, eu fiquei muito festivo, porque outro dia, Naldo de Lima, né? Eu vi que alguém já colocou aqui a leseira como uma das grandes festas lá do Quilombo Costaneira. Naldo de Lima esteve aqui na minha casa, o mestre Naldinho, conversando com meu neto, e meu neto já se comprometeu de ir passar as férias lá no Quilombo Costaneiro. Eu achei isso lindo demais, sabe? Porque é isso, essa confluência que vai andando. Mas a questão da escuta, eu sou alcoólatra assumido, né? Tenho dito isso em muitos lugares por onde eu passo, eu sou do AA. Tem o AA dos alcoólatras anônimo e tem o AA dos alcoólatras assumidos. Eu sou dos alcoólatras assumidos. E isso também é uma posição, sabe, de enfrentamento, uma posição de defesa. Porque tudo que as alcoólatras ou os alcoólatras falam, os não alcoólatras já batem para cima. Não, falou porque estava bêbado, é um bêbado. Assim, não tem nada pior, sabe, para os alcoólatras do que o não alcoólatra. Porque nós alcoólatras, a gente não fica tentando convencer os não alcoólatras para beber. Mas os não alcoólatras ficam tentando nos convencer para deixar de beber. Meu irmão, toca a tua vida que eu toco a minha. Qual é o problema? Né? Enfim, tá a mesma coisa do fumante e não fumante. Mas eu estou dizendo isso para contar uma história maravilhosa. Em 94, eu estava num movimento sindical e aqui no Piauí não se falava em assalariamento rural. E eu sempre fui um cara de fronteira, inquieto, eu sempre, enfim. Aí eu chamei a diretoria da federação e falei, olha, eu quero discutir o assalariamento rural no estado do Piauí. Não, tu é doido, não existe isso, não. Eu disse, como é que não existe, rapaz? Se tem fazenda, tem assalariado. Pode não estar legalizado, mas tem. Aí nesse tempo, eu falei, vamos fazer uma coisa, me dá só o dinheiro aí da passagem de ida e volta para o município tal, que fica na região do Cerrado, onde estava começando o grande plantio do arroz, 94, os cerrados piauienses começaram a ser atacados depois. Aí eu fui. Quando eu chego na sede do município, eu perguntei onde é os projetos, que aqui a gente chama projetos, os projetos que plantam arroz no Cerrado, tal. Eu disse, daqui a 200 quilômetros da sede do município. E, caramba, como é que eu vou? Não vou. Eu só tinha dinheiro de ir e voltar para a sede daquele município. Aí, meu irmão, eu pensei, caralho, vou voltar e vou levar porrada da diretoria. Gastei o dinheiro das passagens e nada de render. Aí eu perguntei, mas e esse povo que trabalha nos projetos, quando eles voltam no final de semana, eles bebem cachaça? Eu disse, no bar de fulano e tal, me leva nesse bar. Aí eu cheguei no bar, já próximo de chegar o povo, né? Final de semana, vinha todo mundo nas caçambas do trator, meu irmão. Não era nem um caminhão, não, era a caçamba do trator, o reboque. Aí eu fiquei ali, quando chegaram, aquele povo todo, que eu olhei a galera com sede, eu já estava com um litro aqui em cima da mesa. Aí a galera partiu para cima e teve um senhor que ficou parado na porta. Eu falei, moço, o senhor não bebe, não? Não é que eu bebo, mas estou sem dinheiro. Aí, esses outros aí, porque tem crédito e tal, eu falei, o senhor não tem, não. Eu falei, beba comigo. Aí ele sentou, eu fui perguntando tudo que eu queria. Eu levei um questionáriozinho. Aí perguntei, quando ele me disse, eu fui no banheiro, anotei tudo. Voltei, chamei outro. Meu irmão, quando terminou o litro, eu pedi outro litro. Quando terminou 2 litros, eu tinha um diagnóstico de todos os projetos do município. Resultado,
Visitei 15 municípios, denunciei 50 empresas, foram autuadas 50 empresas. Nós fizemos a primeira convenção coletiva do arroz no estado do Piauí, em 94, lá no município de Uruçuí. E eu, caramba, como pode? Daí para cá, meu amigo, quando eu chego no lugar, eu caço aquele barzinho, aquele pé sujo mesmo, aquele que tem aquela galera do tonelzinho, do barril, a galera do barril. Meu amigo, ali tem sabedoria e muitas verdades. Agora, assim, sei que tem momentos de excesso, mas escutar, assim, eu escuto sempre, mas hoje o meu lugar de escuta são os barzinhos de ponta de rua. Todo dia que eu vou na cidade, eu paro num bar de ponta de rua. Pago uma, eles pagam uma e tal. Na hora que eu chego, ele já faz festa, todo mundo já é quilombola. Na hora que eu chego, todo mundo é quilombola e tal. É isso. Então, eu gosto de escutar. Eu gosto tanto de escutar que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, essa é rapidamente, eu estava no Rio de Janeiro e aí sentei perto de um senhor maltrapilho, né? Aí daqui a pouco vem um bacana, um barão, jogou milho pro pombo e deu dinheiro para o senhor comprar um pão. E quando ele passou, o senhor me perguntou, você acha que ele é meu amigo? Eu falei, inimigo é que não é, que ele deu dinheiro para o senhor comprar pão. Ele disse, você se enganou. Do jeito que ele deu milho para os pombos, ele deu pão para mim. Ele deu ração. Porque ele sabe que ele é culpado dos pombos estar fora do habitat. E ele é culpado de eu também estar fora do habitat. Que praça não é lugar de ninguém morar. Aí eu perguntei, senhor, quem é seu amigo? Ele disse, você. Eu falei, como assim? E você sabe que eu sou mendigo, você sabe que eu estou sujo e você está me escutando. Você está me dando, meu filho, o que tem de mais importante na sua vida. Então, eu quero agradecer quem fez a pergunta, porque aí eu perguntei, meu senhor, e o que é que tem de mais importante na nossa vida? Ele disse, atenção. Então, essa pergunta, ela nos trouxe, sabe, um novo começo. Além do compartilhamento, todos nós vamos ter mais atenção, porque, segundo esse senhor, a atenção é a maior grandeza que nós podemos compartilhar. Gratidão, Daniel. Quero lhe dizer que você é mais novo do que o meu filho mais novo e eu vou festejar por muito tempo essa confluência entre a geração começo e a geração meio. Eu já vou lhe colocar na condição de geração mãe, até porque você também já tem idade para ser pai, se quiser. Então, uma grande confluência. Gratidão enorme, um grande abraço e espero um dia a gente se encontrar e bater um papo pessoalmente, papo real. Um abraço. Eu que agradeço essa confluência e espero muito que a gente se encontre, inclusive para tomar cachaçinha, né? Gente, eu agradeço demais as perguntas e os elogios aqui, são muitos. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas muitos elogios a tu, Bispo. Agradecendo a Leva aula eu para esse e... encontro também, que eu quero tomar cachaça com vocês. Oba! Oba! Enfim, minha gente, muito obrigado pelas perguntas e a presença. E nos encontramos daqui a uma semana, acredito, né? Na próxima aula, que será com a Elisa Pancararu, uma parente. É isso, Ariana? Oi, vou falar aqui. Então, gente, primeiro, obrigada, bicho, obrigada, Biniel. Fiquei aqui rindo, entre o chorar e rir de alegria e de, enfim, muito bom ver vocês. Queria ter participado mais dessa conversa, mas a gente marca essa cachaçinha, seja no Piauí ou em Recife, ou em Carpina. Mas o próximo encontro é dia 31, né? Dia 31. Vai vir para cá? Não, eu moro perto de você, já estamos indo. É verdade, é verdade. Verdade. O próximo encontro é na terça, né? A gente vai ter agora com Elisa Pancararu. Então, acho que vai ser incrível. A Elisa vai trazer um pouco dessa experiência dela, não só como antropóloga, mas como uma grande liderança de mulher dos povos indígenas aqui de Pernambuco, né, do Nordeste. Acho que a gente precisa muito ouvir os povos indígenas daqui do Nordeste. A Biniel está aí fazendo esse jus também. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu mando no e-mail mais informações e materiais também para leituras e, enfim, inspirações para os próximos encontros. Obrigada, gente. Obrigada, Bispo, muito. Gratidão.
Um cheiro, Bi! Obrigada. Obrigada. Tchau, Gente, meu gente. Boa povo. noite. Boa noite. Obrigada. Aula